Fala, povo! Sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do Resenha FC. Esse programa tão amado por nós, por vocês que já conhecem muito bem. No episódio de hoje falaremos sobre a grandiosa final da Liga dos Campeões da Europa, que foi disputada agora no último sábado e que teve o PSG, infelizmente, como, de novo, o campeão. E como é de costume, eu não estou sozinho nessa. Para termos esse debate, hoje eu trouxe aqui o meu querido Pedrinho, o meu querido Pedro e o meu querido Beto. Então, se apresentem, por favor. Fala, rapaziada, mais um Resenha FC aqui começando. Bora falar dessa grande final da Champions, né? Onde, como o Endo falou, infelizmente, novamente o PSG ganhou. Acho que todo torcedor que ama futebol queria ver o Arsenal campeão, né? Não o PSG bicampeão consecutivo. Mas bora lá, vamos comentar sobre essa final, sobre essa campanha do PSG, que agora, deixando as brincadeiras à parte, mereceu muito esse título. Um salve aí para todos, é um prazer estar aqui de novo. E eu queria entender o infelizmente, né? Para mim é muito felizmente ter sido campeão. Fala, rapaziada. Vamos discutir aí sobre essa final que para mim, pelo menos, foi histórica pelo bicampeonato do PSG. Gostaria também, para mim foi infelizmente que o PSG ganhou, gostaria de ver o Arsenal campeão, mas com certeza foi uma campanha histórica, principalmente pelo bicampeonato do PSG. Então, no último sábado, o PSG definitivamente colocou o nome na história, né, no hall dos grandes da Europa, porque foi um feito inédito com a conquista desse bicampeonato, né, em cima do Arsenal. Então, acho que muito diferente da partida da temporada passada, que foi bastante complicada, o time francês teve um placar, até boa parte do segundo tempo, inferior, porque o Arsenal começou ganhando esse jogo de 1-0 em 4 minutos de jogo, quase. Foi 4, né? 6. Então, bom, nessa prorrogação que foi muito intensa, teve a disputa de pênaltis e óbvio que o Arsenal não conseguiu se igualar ao PSG. Então, o Luiz Henrique mais uma vez conseguiu fazer isso de uma forma impressionante e que foi uma história muito bonita. Essa campanha do PSG, todos os jogadores individualmente. Então, o que tem para falar mais ou menos dessa história, dessa trajetória, da trajetória desses jogadores que conquistaram esse bicampeonato? Não, acredito que um ponto que, né, deixa a temporada do PSG de uma forma muito clara é que, querendo ou não, os times são muito semelhantes, né? Se você comparar com o time da temporada passada com o time que jogou a final deste ano, a única posição que muda é do goleiro. Então, acho que isso é um ponto muito interessante para a gente começar abordando aqui, antes de começar a destrinchar como foi a partida em si, é de que a trajetória do PSG até nessa final em Budapeste foi, querendo ou não, uma trajetória muito consolidada, né? Uma trajetória sólida, onde o time praticamente era idêntico à temporada passada, e querendo ou não, isso para mim ajudou muito, né? E para mim foi um dos grandes diferenciais comparado ao Arsenal, de que tinha a pressão, né, de que era a segunda final da história da Champions que estava disputando, tinha aquela pressão por conquistar um título que era inédito, mas querendo ou não, eu sentia que o PSG estava mais tranquilo e durante toda essa trajetória fez uma trajetória mais consolidada do que comparado ao Arsenal. Não sei o que vocês acreditam. O elenco é muito semelhante, mas durante a temporada o PSG teve muitos problemas com lesões, até porque foi um calendário muito, muito puxado. Jogou a Copa do Mundo de Clubes, já começou a temporada seguinte. E assim, todo jogador que entrava durante essa trajetória, ele ajudava muito o time. O Zaire Emery jogou de lateral por muito tempo, por causa de lesões do Hakimi. Você via às vezes o Beraldo entrando de volante para poupar João Neves e Vitinha. Então, assim, foi um elenco que, mesmo que tenha se mantido igual os dois times das finais, os bancos dele, os jogadores de banco do PSG durante a temporada, eles auxiliaram muito o time a chegar nessa final e conquistar de novo o título mais importante do futebol de clubes, né? Uhum. Eu concordo, acho que o banco foi essencial para essa temporada do PSG, né? Que a gente fala muito da temporada brasileira, com um calendário muito apertado, assim, muito jogo, mas percebendo a Liga Francesa, a gente vê que tem jogo praticamente toda semana, e teve até aquela briga no meio do ano com aqueles adiamentos de jogo que os clubes não queriam deixar adiar, e acho que isso impacta muito nessa temporada, como o Pedrinho falou, o Zaire Emery cobrindo o Hakimi na lateral direita por muito tempo, o Beraldo de volante. Então são coisas que atrapalham o andamento da temporada, mas eu acho que um ponto muito importante a ser destacado é a vontade dos próprios jogadores de chegarem a essa final,
tão motivados assim, buscarem o resultado, saírem perdendo, e mesmo assim conseguirem manter a cabeça no lugar, com o objetivo de ganhar realmente o jogo. Ia trazer até o exemplo do Hakimi, que foi o primeiro jogo dele na volta de lesão, e ele jogou os 120 minutos. Então dá para ver, ele é um claro exemplo dessa motivação extra que o PSG tinha, além de estar sem essa pressão toda que o Arsenal tinha de ganhar esse título inédito. Acho que o PSG se sobressaiu mais por ter essa confiança no título, assim. Também cabe destacar que foi o Kvaratskhelia, que estava com a perna esfolada e mesmo assim ficou em campo até obviamente cansou, foi substituído, mas até o que ele conseguiu, até onde dava, ele com a perna toda estrupiada foi até o fim. Isso é uma garra que pouco se vê. Uhum. Não, eu sinto que o elenco do PSG estava muito unido, né? Quando a gente debate esse ponto, o Luiz Henrique ele não uniu muito esse elenco, né? Desde a temporada passada, você percebe que os jogadores não têm tanto aquele estrelismo, aquele princípio de que eu sou o dono do time, eles entenderam que o coletivo é muito mais importante. E querendo ou não, foram levando isso é um fator, acho que para mim, muito determinante para esse PSG ser bicampeão da Europa de forma consecutiva, de que, querendo ou não, o principal é o time, né? O principal as conquistas, é o coletivo, e não as conquistas individuais, né? Você percebe isso, para mim, é muito claro. O Dembélé aceitando ser substituído, o Dembélé várias vezes sendo poupado. Pô, o cara é o atual melhor jogador do mundo, bola de ouro, tudo, e você vê ele lá, foi substituído numa final de Champions League, ali no meio do segundo tempo, né? Então, você percebe que ele entende que é mais importante para uma conquista coletiva ele que já está cansado de ser substituído naquele momento, do que realmente continuar em campo de uma forma mais cansada, que não vai conseguir voltar para marcar, mas só por busca de números e conquistas individuais, né? Eu sinto que o PSG realmente, né, trazendo agora um outro tópico, o Pedro comentou muito, né, do Zaire-Emery, né, do Hakimi depois voltando para jogar essa final, de que isso mostra muito o psicológico deles, né? Tipo, a mentalidade realmente de que, pô, o cara tá voltando de lesão, tava, sei lá quanto tempo fora, e volta e retorna e joga 120 minutos. Se não me engano, o Zé Emery é um dos jogadores que mais tem minutagem na temporada, né? Eu acho que ele é o E primeiro querendo do ou não, PSG, inclusive. Eu acho que ele é o primeiro exato. jogador que fazia com mais número, E ele mais não é um minutos jogados. titular. Ele aceita o Ele- banco, jogou em posições fora, né, do que é natural. E um caso muito específico e muito claro disso, pra mim, é o Beraldo. O Beraldo era um cara que sempre foi zagueiro, sempre teve uma saída de bola muito boa, e que ele não tá se encontrando agora como um volante. E vamos falar uma coisa, o pênalti que ele bate lá também, né, no disputa por pênalti, que a gente vai comentar, né, um pouco mais sobre isso mais pra frente, demonstra a frieza e a confiança que ele tem. Então, eu sinto que o Luiz Henrique é muito importante pra isso, né? Eu acho que ele mereceu muito título nesse sentido. Cara, eu queria puxar também, você falando que o elenco do PSG ele é muito unido, não é tão estrelista. Mas assim, o Arsenal também a gente pode colocar nesse ponto. Eu acho que esse é o motivo dessa final ter sido tão interessante. O Saka foi substituído, era o principal jogador do Arsenal, ele foi substituído no meio do segundo tempo, não vi nenhuma reclamação. Assim, era de fato dois times que queriam a conquista da Champions League, não um jogador querer sobressair a conquista. E isso foi muito bonito, fez as duas equipes jogarem futebol, claro, cada um do seu estilo de jogo. E por isso que eu acho que essa final é tão histórica, além do título do PSG, mas a vontade dos dois times de serem campeões, não de fazer o meu aqui para ficar destacado na história só. Sim, e para efeito de comparação também a gente pode destacar que a diferença, acho que maior desses times é como eles jogam o estilo de jogo pelas posições. A gente vê que o Arsenal tem um estilo de jogo mais fixo, então, por exemplo, o Rice, que é um volante de ofício, vai jogar de volante, ele não cumpre a função dele muito bem. Agora, olhando para o trio de ataque do Arsenal, você tinha ali o Havertz fazendo a centroavância, muitas vezes ali o Martinelli, o Saka na ponta direita, o Martinelli que entrou no segundo tempo, e o Trossard, na verdade, né, que foi o titular. E olhando para o trio de ataque do PSG, a gente vê que é um trio muito mais móvel, os três cumprem ali a função durante o jogo, eles se movimentam muito, acho que essa é uma das principais diferenças do estilo de jogo, mas ressaltando esse espírito de coletivismo deles, acho que isso é muito importante para as duas equipes terem chegado tão longe assim na Champions. Então, acho que complementando isso que o Beto falou, né, que é muito importante, o trio de ataque do PSG foi realmente o trio que mais fez gol. Por exemplo, o Doué fez 5, o Kvaratskhelia fez 10 e o Dembélé fez 8, se eu não me engano. Então, somando isso daí, dá mais de 20 gols. E,
para um time em uma quantidade pequena de jogos, isso é muito bom. E em relação à coletividade do Arsenal, a zaga dos caras é assim, impenetrável, que para mim, foi o que eu comentei no programa passado, eles era o que faria ser campeão, conseguiu segurar muito bem, mas aí infelizmente foi os pênaltis, aí não deu muito certo, mas acho que como um sentido de merecimento, o PSG mereceu muito, mas deixa um gosto muito amargo na boca, né, de ver o PSG sendo bicampeão e o Arsenal mesmo com uma grande campanha perdendo. Então, por exemplo, o Magalhães, a hora que ele perde o pênalti, foi bem difícil. Por exemplo, você viu, uma coisa que eu achei muito bonita foi o Marquinhos andando do outro lado do campo e ser o primeiro a abraçar ele. Isso porque ele tinha perdido o pênalti da Copa do Mundo de 22. Então ele sabia como ninguém como que era uma derrota de um título muito importante nesse ponto. Acho que um Mas... ponto... Não, conclui, por favor. Não, e acho que falando também do Beraldo, como que ele saiu de... Vou querer puxar uma sardinha pra ele, mas de um moleque de Cotia pra vida, de zagueiro pra volante no maior time da Europa. Então, uma mudança de posição muito radical, que basicamente foi ele em quem declarou a vitória, né, de certa forma, porque foi ele em quem fez o último, o pênalti decisivo. Então é uma coisa muito legal também de se ver, olhando para o lado brasileiro, né, falando de Marquinhos, falando de Magalhães, falando de Beraldo. Puxando um ponto agora aqui para comentar um pouco mais sobre o Arsenal, né, que o Enzo trouxe esse ponto, merecia ou não. Isso tem que a trajetória do Arsenal até a final, tipo, é uma coisa que a gente tem que valorizar bastante, né? A gente brincou no começo de que eu gostaria que o Arsenal tivesse sido campeão, de que o Pedrinho gostaria que o PSG, essas coisas assim. Mas querendo ou não, a trajetória do Arsenal também, eu sinto que teve altos e baixos, assim como a do PSG. Mas foi uma trajetória muito consistente, eu sinto que ele mereceu estar na final, né? A gente não tem, para mim, indiscutível isso. A conquista foi um fato que não veio, mas para mim a trajetória é uma coisa muito vitoriosa, é uma coisa muito gloriosa e tem que ser valorizada. Mas eu senti que faltou um pouco mais do Arsenal, né? O Beto comentou um pouco sobre estilos de jogo, a forma como as duas equipes atacam, defendem, né? Os sistemas táticos e a forma como os técnicos lidam com os seus jogadores. Mas eu senti que faltava um pouco mais pro Arsenal. O Arsenal tinha que entender que precisava jogar um pouco mais para conquistar a Champions, né? Marca o gol logo no começo da partida, ali por volta dos 5, 6 minutos do primeiro tempo, e recua muito cedo, né? Não sei, pelo menos foi uma impressão que eu tive. Eu senti muito isso, de que o Arsenal recuou muito, entregou, deu a bola muito pro PSG, e querendo ou não, ali nos primeiros minutos, né, de jogo, ali até os 15 minutos do primeiro tempo, você sentia que o Arsenal estava jogando muito bem. Pelo menos essa é a minha impressão. E, querendo ou não, depois disso, né, meio que resolveu se recuar muito, entendeu que era mais necessário segurar a sua defesa, só que, querendo ou não, ali até os 15 primeiros minutos do primeiro tempo, estava controlando o PSG, né? Tava sendo um jogo, né, de lá e cá, um jogo onde ambas as equipes estavam conseguindo jogar. Havia um controle do Arsenal também, não sei se vocês entendem também, se seguem a mesma linha de pensamento que a minha. Assim, no começo do jogo, o Arsenal conseguiu impor a proposta dele, mas, assim, eles tiveram, acho que 17... Eu lembro que aos 17 minutos do primeiro tempo, o Arsenal tinha 17 passes trocados. Então, assim, é um controle estilo Arteta. Um controle que eles não estavam sofrendo, mas também não estavam construindo tanto. Tanto que a jogada foi um contra-ataque, numa bola que resvalou e voltou pro Harvard. E, assim, o PSG conseguiu desbloquear a defesa do Arsenal graças a um erro de talvez o ponto fraco desse time, né? Que era o Mosquera. Que era um jogador que talvez não deveria ter sido escalado como titular, e sim o Timber. Na minha opinião, o Timber deveria ter começado a titular. Então, assim, eu acho que o estilo de jogo da temporada. Eu acho que o Arsenal dominou o jogo inteiro até o pênalti. Dominou não no sentido de controle de bola, mas no sentido de não sofrer tanto dentro do seu estilo de jogo. Sim. Eu acho que esse estilo de jogo Arteta de jogar assim foi muito bem estabelecido. Muito bom. Foi muito bem estabelecido, principalmente na reta final da Premier League,
que eles precisavam de vitórias e eles foram conquistando vitórias consecutivas muito magras, né? 1-0, 2-1, vitórias sofridas assim. E eu ia trazer até como exemplo o jogo contra o West Ham, que, se eu não me engano, o Trossard faz um gol tipo, nos últimos 5 minutos de jogo, e eles até chegam a levar um gol depois, que foi anulado, que foi o jogo que decretou a vitória da Premier League, e a gente percebe como é esse estilo de jogo mais retranqueiro, assim, de saber sofrer, mas não lidar muito bem com essa pressão final, assim. Então, acho que quando o PSG tem o pênalti a favor, um pouco dessa mentalidade muda, deles quererem partir um pouco mais para cima, de não ter tanto mais esse controle de saber sofrer no jogo. Acho que eles se perderam um pouco nesse sentido de não conseguir se organizar tão bem ofensivamente depois que levam um gol. Cara, o Pedro ele comentou um negócio que eu achei muito importante, que para mim foi o que eu fiquei na partida inteira prestando atenção. Foi literalmente assustador. Se eu não me engano, na prorrogação, eu comecei a fazer um apontamento de toda vez que apareceu, eu ia contando quanto chegava. Na prorrogação, o PSG tinha, tipo, mais de 400, mais de 500 passes certos, de certa forma. O Arsenal, ele tinha 180 passes em 120 minutos de jogo. É tipo, um pouquinho mais de um passe certo por minuto. Então, complementando isso que vocês comentaram de ser retranqueiro, chega a ser um desesperador. Você vê um time que funciona desse jeito. Um time que não parece que tá preso, parece que é um tronco de árvore que não consegue ir para frente. Enquanto isso, você vê a mobilidade do PSG, que foi um ponto muito importante, porque a zaga, foi o que eu comentei, da zaga do Arsenal ser muito boa, mas o ataque do PSG também ser muito bom. Como que era a mobilidade do povo dos jogadores do PSG em compensação a esse estilo muito parado do Arsenal. Então virou realmente que um ataque contra uma defesa de um escudo contra uma espada. Uhum. O escudo vai fazer nada. Disso... Sim, mas a acho que espada muito sempre disso... vai ficar batendo em cima. Desculpa. Acho que muito disso também impede do espetáculo do futebol também, do jogo acontecer da melhor forma pro espectador, assim. Acho que fica um pouco cansativo de ver sempre essa monoteidade de sempre o PSG atacando, sempre o Arsenal defendendo, e trazer um pouco destaques do jogo, assim, tipo, a defesa do Arsenal se saiu muito bem, porque o ataque do PSG não estava num dos melhores dias, mas teve diversas chances para conseguir ampliar o placar, empatar o jogo, e não conseguiu aproveitar tanto suas oportunidades assim, até a hora do pênalti, que aí depois acho que teve um pouco mais de efetividade, assim, apesar de não ter conseguido fazer o gol. Acho que eles conseguiram atacar de uma maneira um pouco diferente, tanto por essa... acho que o Arsenal balançou um pouco, mas trazer esse destaque positivo para a defesa do Arsenal, que conseguiu, mesmo tendo um jogo retranqueiro, conseguiu se segurar muito bem com esse ataque avassalador do PSG, né? Eu sinto que a defesa do Arsenal é um dos grandes pontos fortes do elenco, né? Acho que já chovendo um molhado ficar falando sobre isso, realmente. É uma defesa muito segura, né? Como todos já comentaram, como diversos outros jornalistas e outros canais de comunicação também comentam. É um ponto muito forte do elenco, né? Mas realmente é um ponto que tem que ser destacado, valorizado, mas não dá para ser esse o grande foco, né, do elenco, né? O Arsenal tem bons atletas, tem ótimos atacantes, tem um sistema ofensivo, um meio de campos também que tem qualidade, sabem jogar, mas eu sinto que o Arteta às vezes segura um pouco eles, né? E os números falam muito sobre isso. O Beto comentou sobre a partida, né, ali que decretou o título do Arsenal na Premier League lá contra o West Ham, onde, por um detalhe, um erro do VAR, tá, na minha opinião, anulou o gol do West Ham, né, e que gerou todo esse burburinho, e depois saiu o Arsenal com a vitória, né, e os 3 pontos. Os números da finais da Champions também, o número de passes trocados, passes acertados, né, de erros e acertos, também mostra muito isso, onde o Arsenal chamou muito o PSG. E eu sinto talvez que o Pedrinho, como trazendo um gancho do que o Pedrinho comentou, de que, na opinião dele, o Arsenal esteve muito bem e teve o controle da partida, vamos dizer assim, até o momento do pênalti. Eu acho que isso não é realmente um mérito do Arsenal, mas mais um demérito do PSG.
porque o Arsenal estava com uma defesa muito sólida, consolidada e tal, só que o PSG estava pressionando e buscando furar essa defesa a todo momento. E partiu mais de uma falta de qualidade, de um dia menos inspirado, né, dos atletas do PSG do que tudo. Porque você percebe muito que o Beto também trouxe isso, que logo após o pênalti e o gol de empate, né, do PSG, o PSG começou a ter novas oportunidades, os jogadores começaram, o Krivati, se eu não me engano, tem a bola na trave do Kivara, o Doué também tem uma boa, né, uma arrancada também no final do jogo. Então, o Barcola. O PSG, o Barcola teve as chances, então é interessante, né, trazer essa comparação e de mostrar de que talvez foi mais um dia onde o PSG estava um pouco afobado, não estava conseguindo ter calma e se tranquilizar para furar essa defesa, do que realmente um mérito, assim, nossa, total da defesa do PSG, do Arsenal. Cara, eu talvez tenha que discordar um pouco dessa. Eu acho que o motivo do jogo ficar mais aberto após o gol talvez tenha sido as substituições do próprio Arteta. Porque vamos colocar aqui. O Arsenal começou o jogo com 5 defensores jogando. Pô. Era Sim. Nkapie, Magalhães, Saliba, Mosquera e o Lewis Skelly de volante. O Lewis Skelly é um lateral de ofício. Então, assim, eram cinco jogadores defensivos começando o jogo. Depois do gol, ele tira o Lewis Skelly, coloca o Zubimendi, ele tira o Odegaard, coloca o Havertz recuado como meio. Então, assim, ele, após sofrer o gol, ele abriu um pouco o jogo pro Arsenal, tentou buscar o ataque, que era uma coisa que o Arsenal não tentou nos primeiros minutos, antes do gol. Então, eu acho que, assim, o jogo ficou mais interessante, talvez o PSG tenha tido mais chance, justamente porque o Arsenal não estava mais com aquela defesa bem posicionada, aquela defesa firme, forte. Eu até acho que essa troca de jogadores para tentar sair um pouco mais para o jogo do Arsenal tenha tido um impacto um pouco positivo, porque até conseguiu ter algumas poucas chances durante a prorrogação, mas, novamente, não conseguiu ser muito efetivo, né? Tanto o ataque do PSG quanto o ataque do Arsenal. Então, não sei se o Arsenal tivesse entrado com outra metodologia de jogo desde o começo, de tentar trocar mais passes, pelo menos ter o domínio do jogo, porque a gente viu vários comentários falando sobre, fora daqui, né? Falando sobre esses 17 passes trocados em 17 minutos, que foi surreal, uma coisa que a gente não via muito na Premier League, vendo o Arsenal simplesmente com controle total do jogo, muito confortável, principalmente quando jogava em casa, e foi uma coisa que a gente não conseguiu observar durante todo o jogo. Acho que essas mudanças ofensivas poderiam servir também para cozinhar um pouco mais o jogo, manter o Arsenal com uma posse de bola maior, mas mesmo assim, a gente viu que não teve uma efetividade tão grande assim nessa troca de passes para poder chegar ao gol, né? Muita pouca chance criada pelos dois times na prorrogação. Acho que isso impactou bastante, principalmente o mental dos jogadores para a cobrança de pênalti. Acho que poderia ter atrapalhado um pouco poderia ter ajudado um pouco se o Arsenal pudesse ter tido um pouquinho mais a posse de bola e ido mais tranquilo para a cobrança de pênalti, já que eles ficaram à frente do PSG durante a maioria do jogo. Então, para mim também. Segue, Enzo. Não, eu ia comentar que parece que o Arsenal ele sentiu muito o fator Champions League, o fator final. Porque, como o Beto comentou, sempre foi na Premier League, sempre teve um placar magro, uma vitória ali, uma vitória aqui, e eles acharam que poderia dar mesmo resultado. Fazer 1-0 ali, segurar o jogo e continuar como se fosse um padrão Arteta de Premier League. A hora que eles viram que estavam jogando contra o PSG numa final de Champions, eu sinto que eles sentiram muito e ficou afobado. O jeito que o Arsenal jogou parecia um iniciante de FIFA que pega a bola, o personagem, vai andando até o fim da linha e tenta fazer alguma coisa. Não tem aquela troca dinâmica de passe, aquela construção. Joga num cara, vai correndo, puxa na lateral, cruza, tenta ver se consegue alguma coisa, ou alguém vai tentar cortar pelo meio e fazer um gol. Então deu muito para perceber que tinha essa pressão. Tinha esse método mais
fraco de se jogar, não tão bem construído, de certa forma. Isso foi o que eu consegui enxergar um pouco, mas porque me vem muito isso na cabeça, de a falta de preparação. Porque não era um time que funciona com pontas igual o Dembélé e Kvaratskhelia, que realmente vão pegar a bola na ponta, vão correndo até o fim e vão fazer um golaço. Bom, eu não sinto ser realmente uma falta de preparação, mas eu acredito que o Arteta quis isso. Ele buscou isso. O começo do jogo, né, foi o melhor dos cenários possíveis, né, para o Arsenal, que era fazer um gol cedo, onde conseguia tirar aquela pressão, vamos dizer assim, de uma final de Champions League, uma final onde você não chegava mais de 20 anos, se não me engano. Então, 20 anos. Exato. O cenário foi o melhor dos possíveis. Só que o Arteta, com os seus jogadores, não conseguiram controlar isso da melhor forma. E você percebe isso pelo sistema onde todos eles recuaram. Por mais que eu sinta também que era um objetivo tático e técnico de vamos recuar as linhas, vamos abaixar as linhas, deixar nosso time mais compacto para defender e não deixar o PSG ter o jogo dele, ter o estilo de jogo dele, né, que sempre teve. Só que ao mesmo tempo também o Arsenal ficou somente com isso na cabeça, esqueceu que era necessário jogar bola, esqueceu que estava disputando uma final de Champions e que por mais que estivesse com 1-0 no placar, era necessário continuar se empenhando, buscando o ataque, buscando o segundo gol para conseguir consolidar uma vitória, né? Dificilmente a gente vê, tipo, ainda mais, né, tirando a final do ano passado, onde foi um placar bem elástico, né, de 5-0, normalmente as finais de Champions são sempre placares magros, né? 1-0, fazia também ali uns 10 anos também que não tinha um empate e não ia para prorrogação, mas nos últimos anos sempre foi 1-0, 2-1, 2-0 no máximo. Então, o Arsenal, para, né, ter se tornado um time mais tranquilo e ter uma vitória mais de boa, era necessário ter buscado mais o gol. E daí também se debate muito isso sobre o Arteta, né? Onde, pô, o Arteta já tá no Arsenal há diversos anos, é um ótimo técnico, sempre teve um sistema de jogo um pouco mais ofensivo, né? Você percebe que nunca foi debatido esse ponto do Arsenal ser completamente defensivo, assim, mas que nos últimos anos eu senti que para buscar o título, né, como buscou da Premier, e para estar na final da Champions, ele preferiu abdicar da forma de jogar. Preferiu abdicar do grande talento que tem o Odegaard, do Martinelli, do Trossard, porque eram jogadores que sempre foram para dentro, sempre buscaram o gol, o drible, a triangulação, 1 contra 1. E eu sinto que parece que agora que esses jogadores estão mais enferrujados e mais buscando defenderem e trazer uma responsabilidade tática do que realmente esse brilho que eles sempre tiveram no futebol. Eu acho que é muito isso. O Arsenal até a temporada passada mesmo era um time que tinha um dos melhores ataques da Premier League, era um time que buscava muito ataque, tinha jogadas plásticas de Odegaard, Saka e todos os outros jogadores jogavam no ataque, até do Gabriel Martinelli, por exemplo. E agora parece que eles estão com um jogo mais posicional do que um jogo de muita movimentação, que a gente percebia muito no Arsenal do passado, que era aproximação, Saka, Odegaard, ultrapassagem no fundo do Timber ou do Ben White quando jogava naquele lado ali. Lateral esquerda geralmente jogava o Lewis Skelly, que era uma lateral mais ofensivo. Hoje em dia o Arsenal joga um futebol muito simples, com algumas aproximações, mas não um ataque não tão vistoso, um ataque muito baseado em bola na área, jogada de fundo sem muita ultrapassagem. Eu acho que o estilo de jogo do Arteta ele agora preza mais pelo o Corinthians de 2017, um futebol ruim, Extremamente efetivo. Não ruim. Não ruim, mas um futebol não tão vistoso, mas muito efetivo. Diferente de outros Arsenals que pipocaram durante a temporada por conta de não ter essa solidez, talvez não ter esse jogo tão posicional, não se adaptar tanto a jogar contra outros elencos. Então acho que isso daí foi um problema que o Arteta agora está tentando consertar, só que transformando o futebol dele num não tão vistoso. Só um comentário rápido sobre isso. Deu para ver muito a virada de chave, onde foi, porque eu estava vendo agora, e antes dos mata-matas começarem, o Arsenal não tinha ganhado, ele ganhou todos os jogos da fase de grupo, não ganhou não, estava invicto, perdão, mas eles não ganharam nenhum jogo por menos de 1 gol de diferença. Então, a gente percebe que eram placares muito elásticos, que eles saíam para o jogo, tinham coragem de jogar, impunham seu método de jogo um pouco mais ofensivo, e quando começaram as fases de mata-mata, começou contra o Leverkusen, que a ida foi 1-1, a volta foi 2-0, já teve um placar
continuando nesse método de jogo mais antigo. E dali para frente, do Sporting para frente, eles ganharam de 1-0, 1-1, e foram empatando jogos, e parece que eles foram meio que empurrando com a barriga, assim. Essa virada de chave ficou muito clara na mudança do padrão de jogo, desse padrão mais ofensivo para um padrão um pouco mais recuado, recuando as linhas e mudando os jogadores de função, mais ou menos. É interessante isso que vocês acabaram de comentar, que eu não tinha parado para pensar como que o PSG ele já estava calejado, já estava acostumado. Ano passado, campeão da Liga dos Campeões de forma avassaladora, então já tinha enfrentado os melhores times da Europa. De novo, nessa temporada, jogou com grandes times da Europa, que o PSG ganhou de Bayern de Munique, ganhou de Liverpool. Então, assim, eram times com um patamar muito grande, que fizeram ele criar mais uma casca, de novo, de time muito bem montado, de como enfrentar grandes equipes europeias. Aí agora a gente vai pro lado do Arsenal, o Bayer Leverkusen, Sporting, Atlético de Madrid. Por mais que seja um bom Atlético de Madrid, ele não tem uma casca igual o Bayern, igual o Liverpool, igual... Quem foi o outro confronto do PSG mesmo? Me deu um branco aqui na memória. Alguém lembra? Foi isso. Agora de cabeça eu não tô lembrando. Sporting e Atlético de Madrid. Bayern, PSG, Liverpool... Chelsea. Pega o Chelsea, né? Isso. Chelsea, verdade. Então, assim, são times grandes, são times fortes que vão dar um leque diferente de como jogar. Porque o jeito que você joga com o Liverpool não é o mesmo jeito que você joga contra o Bayern, que não é o mesmo jeito que você joga contra o Chelsea. Então já dá uma amplitude de como enfrentar outras equipes. Agora não. O Arsenal ele sempre teve o mesmo método. O Beto acabou de fazer esse comentário, que foi muito assim, importante para ter realmente essa virada de chave no pensamento, de sempre foi a mesma coisa ganhando do mesmo jeito. A hora que a coisa saiu um pouquinho do jeito que funcionava, o time entrou em parafuso. Eu acho que muito disso... Parafuso, né? Mas acho que teve um futebol um pouco menos efetivo. Mas Exato. eu acho que muito disso se assemelha com o momento que eles estavam na Premier League, que foi o momento que o Arsenal começou a dar aquela caída e o City sobe. E o City, tanto que entre os jogos, depois do jogo contra o Sporting na Champions League, ele joga contra o City e perde aquele jogo de 2-1, que dava liderança para o City no momento. Então, assim, eu acho que muito do motivo do Arsenal começar a jogar mais fechado e com mais medo tenha sido justamente a sequência dele na Premier League e nos campeonatos ingleses, né? Porque cai pro Southampton na Copa da Inglaterra, perde a final da Copa da Liga pro City. Então, assim, eu acho que talvez tenha acontecido um medo de jogar por medo de perder os títulos que estava disputando. Uhum. É que tem muito disso, né? O Arsenal, querendo não, bateu muitos anos na trave, né? E, querendo não, o Arteta percebeu de que era necessário mudar talvez um estilo de jogo, o método como os atletas, né, performavam, para ser necessário conquistar um título, né? A gente pode debater muito sobre isso em outros programas, em outros momentos, mas é a temporada vitoriosa do Arsenal essa, onde conquista a Premier League e tudo. Só que ao mesmo tempo, comparado com temporadas anteriores, eu sinto que o futebol do Arsenal era muito mais vistoso, muito melhor de ser assistido em temporadas passadas. Essa temporada foi muito 1-0, jogos truncados, vitórias com placares magros, como o Beto já trouxe aí determinados dados, né, estatísticos. Mas tem essa discussão, né? Será que é mais importante você mudar seu estilo de jogo para conseguir conquistar títulos, que é seu grande objetivo, ou não, vou praticar um futebol vistoso, bonito, exemplar, mas vou ficar sempre como vice-campeonato, né? Entendi. Eu acho que o Arteta percebeu isso, que era necessário mudar e ter uma mudança de chave. E ele preferiu mudar seu sistema tático e técnico para conseguir conquistar o título. Acho que um exemplo bem claro disso também está acontecendo aqui no Brasil com o próprio Palmeiras, que por muitos anos estava ganhando vários títulos, e quando o Abel viu que não teria como continuar ganhando títulos assim desse jeito, porque ele passou a ter um time não mais limitado, mas com uma dificuldade um pouco maior, outros times surgindo também, o Flamengo, Cruzeiro e tal, uma disputa um pouco maior. Acho que aconteceu a mesma coisa que o Arsenal,
que mudou um pouco o estilo de jogo para um estilo um pouco mais defensivo. E isso irrita um pouco a torcida, né? E aí... Acho que como puxar, como que, complementando o que o Beto falou, como que fica aqui no Brasil? Porque, por exemplo, a maior torcida, depois eu gostaria de puxar essa relação das torcidas da final, mas puxando isso que o Beto acabou de comentar, como que funciona o Arteta no comando do Arsenal? Porque o Abel, ele fez essa mudança, essa transição desse time do Palmeiras, que é um time diferente do que era antigamente, e com um novo estilo de jogo, a maior torcida organizada do Brasil, do Palmeiras, né, no caso, assim, a maior torcida organizada do Palmeiras do Brasil, que foi aqui a Mancha, simplesmente começou a querer que o Abel saísse do time. Será que tem esse sentimento do Arteta lá na Europa, lá em Londres, né, de certa forma? Porque já é muitos vices, ganhou um título agora, então fica esse sabor amargo na boca será que ele é o técnico perfeito pra gente ainda? Viado, com certeza. Com certeza. Assim, o Arsenal não ganha a Premier League desde 2004. Não chegava numa final de Champions desde 2006. O torcedor do Arsenal não vai reclamar de ter chegado numa final de Champions, não vai reclamar de ter ganhado a Premier League. Pelo contrário, teve uma festa gigantesca das torcidas. Durante, o Arsenal perde o título no sábado, na segunda eles estão fazendo uma festa de comemoração da Premier League. É assim, algo totalmente diferente aqui do Brasil. Claro, é que o PSG, os torcedores do Palmeiras estão reclamando, por quê? Porque ganhava muito título e o time nunca jogou tão bem assim, tá? O Palmeiras nunca teve um futebol tão vistoso assim, como foi o do Arsenal. Na minha opinião, o Palmeiras nunca teve futebol tão vistoso na era Abel. Sempre conquistou muitos títulos. Só que o que acontece? Durante esse período de 2024 e 2025, o Palmeiras não conquistou nenhum título de grande importância no futebol atual. E é por isso que a torcida do Palmeiras está reclamando. Isso não se assemelha em nada com o Arsenal, para mim. Eu tô muito de acordo com o Pedrinho nessa. Eu acho que ainda a torcida do Arsenal tá surfando no grande hype do amor, do conquista da Premier, então dificilmente vai começar a criticar o Arteta. Mas já que ele tá falando sobre torcidas, eu gostaria de trazer um tópico, né, para nossa discussão também, que foi as torcidas nessa final, né? Eu sinto que tanto a torcida do PSG quanto do Arsenal demonstraram muita paixão pelo clube, né? Querendo ou não, são dois clubes que na Europa em si não tem tanta expressão. Agora o PSG dá mais a cara a tapa, está se mostrando como um clube que, com as conquistas de Champions, com o novo modelo de jogo do Luiz Henrique, está atraindo mais holofotes. Mas o Arsenal também não é um time muito conhecido ainda da Europa. Tem sua importância, claro, mas em números de Champions, em disputas, em conquistas, não é dos mais tradicionais. O PSG também não, né? Mas, querendo ou não, as torcidas fizeram muito bonito, né? Você olhava no estádio, nas fanzones, no pré-jogo, e principalmente a torcida do PSG, a aula que eles deram de arquibancada durante o jogo todo, né? A UEFA, eu acho que vai dar uma punição bem severa para os sinalizadores, mas foi muito da hora ver isso, os mosaicos, e eu gostaria de destacar também o fator do mosaico do Kimpembe, né? Um jogador que por muito tempo estava esquecido ali no PSG, mas é um grande ídolo, e a torcida, querendo ou não, prestou essa homenagem para ele ali na hora do hino da Champions. Uhum. Por mais que tenha essa punição aí do PSG, não dá para deixar de ressaltar que é uma festa muito bonita, e com certeza não vai ser igual, trazendo de volta aqui também para efeito de comparação no Brasil, a final do Paulista de 2024, se não me engano, que a torcida do Corinthians incendeia a Neoquímica Arena com um monte de sinalizador, não chega nem aos pés da torcida do Corinthians, tá? Só para deixar bem claro, mas acho que não são punições, para mim pelo menos, acho que não são punições aceitáveis, porque meio que isso impede a festa da torcida acontecer, uma festa tão bonita assim. É um dos mosaicos que me chama muita atenção, tanto o ano passado quanto esse ano, da filha do Luiz Henrique, que teve aquele problema e acabou falecendo, e é a heroína de Paris, assim, eles colocam como essa figura, esse mascote, assim, do time. Acho que tanto a torcida do Arsenal quanto a do PSG fizeram uma festa muito bonita, e acho que a torcida, principalmente do Arsenal, tem tudo para ficar cada vez mais feliz agora, principalmente com o Guardiola saindo do City. Acho que eles vão voltar ao topo muito recorrentemente,
tanto com a conquista da Premier League. Acho que o City vai demorar um pouco para se reestruturar depois de 10 anos com o Guardiola. Então, acho que tem tudo para ficar muito contente aí nesses próximos anos e quem sabe até poder sonhar de novo com a final da Champions League e acabar campeão dessa vez. Eu queria falar rapidinho aqui, a festa da torcida no estádio foi bonita. Agora, nas ruas... O que a torcida do PSG fez na França é muito cabível de punição. É que como é fora do estádio, a UEFA não pune, mas foi feio. Mano, França, quando ganha título, fica maluco. É impressionante ver um negócio desse. Eu tava vendo a preparação das lojas para receber esse título da Champions, assim, os caras colocando um monte de parede provisória, assim, na porta das lojas para não incendiar carro, não acabar com o estoque da loja. Nossa, o negócio é incabível, né? Você fazer um negócio desse porque você ganhou o título da Champions. É que, assim, basicamente, os caras estão querendo voltar para a queda da Bastilha, Revolução. É o jeito que aparece. Eu queria trazer só mais um tópico, né? Que a gente já tá caminhando aqui pro fim, que é como fica o Dembélé, né? Querendo ou não, é um jogador que teve bastante destaque nessa campanha. O ano passado já conquistou a bola de ouro. A França vem muito forte para uma Copa do Mundo. Vocês acham que pode vir a ter mais uma bola de ouro para ele? Ele tá forte nessa disputa. Porque muito falava do Harry Kane, né? Para mim, até as semifinais da Champions, o Kane era disparado o jogador, né, a bola de ouro da temporada. Só que não, a Inglaterra é uma seleção que não vai vir tão forte assim para a Copa do Mundo. Tem seus destaques, seus méritos também, mas comparado à França, fica atrás. E também ele caiu nas semifinais da Champions, né? Então, não sei como vai ficar isso. Pra mim, o justo é o Harry Kane ser bola de ouro, tá? O justo. Embora, tirando Champions e Copa do Mundo, o melhor jogador da temporada é o Harry Kane. Porém, a gente sabe do valor da Champions e da Copa do Mundo, e é claro, a França vai vir muito forte. Mas, assim, outro cara que eu queria destacar para essa bola de ouro é que é complicado, ele não vai jogar a Copa do Mundo, mas é o Kvaratskhelia, né? Consegue pênalti em final, é o melhor jogador das duas semifinais. Então, assim, ele é um cara de muito destaque, foi um cara que doou sangue. Eu acho que no PSG seria o cara que mais merecia ser bola de ouro, mas a gente sabe que ele não vai ter essa chance. E eu acho que a bola de ouro, se a França for campeã, vai provavelmente ser o Dembélé. Eu acho que se a Espanha é campeã do mundo, eu acho que talvez vá acontecer a justiça e entregar para o Harry Kane. Tem que ver também como vai ser o Lamine Yamal na Copa. Acho que ele tem uma mídia muito grande, não sei, com essas injustiças recentes da bola de ouro, até tem que ver se eles não vão dar essa bola de ouro para o Lamine Yamal, mas na minha opinião também, o justo seria entregar ela para o Harry Kane, talvez até se a França não for campeã, dê para analisar um pouco mais da fase de grupos da Copa do Mundo, dependendo do que o Harry Kane fizer, se ele pelo menos conseguir se aproximar ali da artilharia da Copa, acho que ele chega muito forte nessa disputa, até se a França for a campeã. Eu acho que o grande ponto a gente tem que saber qual vai ser realmente o peso dessa Copa do Mundo na bola de ouro, né? Sim. Eu acho que não só o título, né? Eu acho que, assim, se ele ganha de melhor jogador, ele já ganha uma força maior. Eu acho que o jogador que ganha de melhor jogador, às vezes, tem um poder maior até de algum campeão. Sim. É que a última bola de ouro que esteve em Copa do Mundo, né? O Messi conquista ela só pela Copa que ele fez, né? Mas é o Messi, né? Si. Não, exato. Então é isso que a gente tá tentando trazer esse ponto para uma comparação. Se vão analisar realmente a temporada como um todo, trazer os campeonatos nacionais, as Copas nacionais e tal, a competição europeia que era Champions, ou se vão somente fechar o olho para isso e analisar a parte final da temporada, que seria a final da Champions e o começo da Copa do Mundo. É que assim, o que eu considero o Harry Kane, ele tem essa coisa para ganhar e o Dembélé não tá muito atrás. O problema da França é exatamente esse de o Mbappé vir novamente um parceiro de seleção ganhando a bola de ouro, ele não. Mas isso não vem muito ao caso agora. Mas acho que dá sempre para considerar essa questão de fator Copa do Mundo. Dependendo da situação, acho que do jeito que tá hoje, a
com a mudança do time da Inglaterra, acho que a Inglaterra tem chance de ir bem. E mesmo com a França ganhando, o Harry Kane demonstrando uma grande participação na Copa do Mundo, para mim, acho que ele já é considerado como pode ser cotado para o campeão da Bola de Ouro, mesmo com a França ganhando. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Então, acho que a gente vai chegar ao fim, bater esse grandioso martelo. Então, a gente agradece muito você que conferiu o programa, e esse resenha foi finalizar a temporada, né, do Resenha FC Edição Champions, o Resenha FC até a nossa queridíssima Copa do Mundo, que aí vamos voltar com mais coisas. Então, bom, para você que quer acompanhar, para você que quer ficar por dentro de tudo que a gente vai fazer na Copa do Mundo, já tô dando um spoiler aqui, vamos fazer um mutirão Especial de vídeos, Copa. um especial sobre a Copa do Mundo, que não vai ser o contra-ataque, essa daí só vai ficar para a versão impressa. Então a gente agradece muito o apoio de vocês, que sempre é muito fundamental pra gente. Então acho que, Pedrinho, o que você falaria pra rapaziada que eles precisam fazer agora, né? Primeiramente, curtir esse vídeo, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Seguir nosso Instagram, o @pitaco _do_bem. Caso você queira escutar esse podcast na academia, no carro, aonde você quiser, você pode acompanhar pelo Spotify do Pitaco do Bem, tem todos os Resenha FC lá. Agora estamos soltando cortes no YouTube, cortes no Instagram também. Então, aproveitem muito e sigam o Pitaco do Bem e falem para todos os familiares, amigos, para todo mundo sobre esse grande e espetacular projeto que nós criamos. Então, é isso, rapaziada. Queria agradecer também aos meus queridíssimos amigos que estão aqui comigo. Então, Pedro, Pedrinho e Beto, agradeço muito sempre pela parceria de vocês. Muito obrigado, rapaziada. Até logo. E não percam nada que vai acontecer daqui para frente para a Copa do Mundo, porque vem muita coisa boa por aí. É isso, encerrando mais uma temporada de Champions. Sempre um privilégio estar aqui com vocês. E agora foco total na Copa do Mundo, né? O Pedrinho e o Cato já deu uns spoilerzinhos aí, que teremos uma cobertura especial por esse grande evento do futebol mundial. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem atentos nos próximos programas, que vem muita coisa boa por aí. Valeu! É isso, rapaziada. É um prazer estar aqui. É uma tristeza a Champions ter acabado, porém agora é período de Copa, né? Que é muito mais divertido. Então, vamos aproveitar nos próximos capítulos. Então, bom, esse episódio contou com a apresentação de Enzo Cato, comentários de Pedro Oliveira, Pedro Inácio Beto Botoso, apoio de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Uma realização Pitaco do Bem. Falou!